Olá, galera! E aí? Espero que estejam bem em casa. E me chamo Silas Franklin, né? Sou professor de História. Estarei aqui auxiliando vocês nessa matéria que faz parte do Banco das Ciências Humanas e que possui grande relevância tanto para para a própria prova do Enem quanto para a sua vida e outros vestibulares, né? Demais vestibulares. Espero que seja muito proveitoso para vocês, assim como vai ser para mim, espero. E vamos aqui, né, abordar algumas questões pertinentes à história. Vamos à primeira questão? Enem 2019, questão 60. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se encaminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres. Pois bem, vamos aqui primeiro fazer uma abordagem sobre esse texto. O que esse texto quer nos mostrar? Ele vai falar um pouco sobre como é que era a cidade na Idade Média. E o que foi a Idade Média, professor? A Idade Média foi um tempo que ocorreu por quase 1000 anos, entre o século V e mais ou menos assim pelo ano de 476 até o século XV, por aí assim, que é já 1400, né? Como a professora Viviane disse em outras aulas, a gente sempre joga uma casa assim antes para poder dar certinho o tempo, não pensar que é 1500 para frente, não, é 1400 para frente. Então, assim, vou fazer aqui uma abordagem sobre o que foi um pouco da Idade Média, né, o feudalismo, principalmente, trouxe até algumas imagens para a gente tratar um pouco. Nessa primeira imagem, a gente pode observar que tem os camponeses trabalhando, um castelo guarnecido por o quê? Por muralhas, né, por torres, e aquela velha prática laboriosa que está falando lá no texto. E isso quer retratar o quê? A servidão. Por muito tempo preponderou-se na Europa ocidental o feudalismo. O feudalismo era o quê? Era um sistema político, era um sistema o quê? Ele era um modo de produção. Como a gente tem hoje em dia o modo de produção capitalista, ele também era um modo de produção. E que por muito tempo deu certo. Só que depois ele já começou a eclodir, assim, o seu ápice foi no século X. Só que depois disso foi onde ele foi começando a cair. Por quê? Porque teve alguns fatores na Europa, como a explosão demográfica, a peste negra, que fizeram com que infelizmente, esse modo fosse acabando. Mas isso aí foi, antes disso, o feudalismo foi um sistema onde teve o servo, que era o feudo, e o senhor feudal. O senhor feudal era o suzerano, um dos tipos nobres, podemos dizer assim. Só que ele não chegava a ser nobre. Vamos aqui assim, pensar em uma pirâmide. Aqui, uma pirâmide. E onde tinha o clero, algumas pirâmides têm o clero em cima, a nobreza no meio, e por fim vem os camponeses, aqueles onde não tinha para onde correr. Outras já troca, o lugar do clero com a nobreza. Entretanto, tudo quer dizer o quê? Que a igreja possuía um forte papel na época. Que igreja que eu falo? A igreja católica. Ainda não tinha a reforma protestante. A reforma protestante veio a acontecer muito tempo depois, já no século XVI. Então, essa relação entre feudo e senhor feudal era uma relação de servidão, de lealdade àquele que te depositava uma terra. Olha, eu te dou a terra, só que você trabalha para mim. Então, assim, e tudo era permeado nisso. Era uma relação de lealdade, porque quem detinha um conhecimento era a Igreja Católica, o letramento. Tinha nobres que não possuíam nem o conhecimento da escrita, nada. Então, assim, era uma relação de lealdade. Eu falava com você,
e eu te dava proteção, te dava a terra, só que você tinha que me devolver alguma coisa em troca. O que? O serviço, que era a talha, a banalidade, a corveia, né? Um desses aí era o quê? 50% do que você produzir é meu. Não quero nem saber. Eu estou te dando a proteção, mas 50% é meu. Se vira com o resto. O outro era o quê? Para usar no feudalismo, né, os mecanismos tipo moinho, forno, essas coisas todas que era do senhor feudal, não era grátis. Não vinha no pacote. Eu só te tô dando, só tô dando para você e sua família a terra. Então eu tinha que dar o quê? Também pagar. Ah, mas será, meu Deus do céu, tanto imposto? Eu vou ter que, né, viver o tempo todo só de pagar imposto pro senhor feudal? Não, né? E aí, aí uma pergunta que sempre fazem em relação ao feudalismo. E quando o filho de um servo, tipo, quer casar com, com a filha do senhor feudal, o que acontece? Ele vai subir para lá, ele vai virar um nobre ou ele vai continuar um servo? Ele vai continuar um servo. Primeiramente que isso, né, quando acontecia, ou a filha ou o filho morria, porque eles não permitiam, né, eles mandavam matar, que isso, meu Deus, era um ataque. Ou contentava com aquele amor, comprimia aquele amor e deixava o pau torar. Então, assim, era uma relação triste na época do feudalismo, porque perdurou por muito tempo, né, na Alta Idade Média, que foi o apogeuzão, só que depois foi onde foi decaindo, porque era uma relação de subsistência, por causa disso. Então vamos assim voltar à questão, aqui no texto. O espaço descrito, ele quer saber o quê? O que está falando do espaço? Caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação do poder hegemônico da realeza. No texto a gente observou que não está falando de realeza. Está falando sobre como é que era o dinheiro, aquela relação, mas ao final fala como é que era a estrutura. B. A aceitação das práticas usurárias dos religiosos. Olha, a gente sabe que a igreja detinha um grande papel, né, de manter o letramento com eles detinham aquilo, era quase que uma segunda nobreza. Alguns falam que era uma segunda nobreza, né? Só que aqui na redação do texto aqui não está falando nada disso. Então a gente tem que atentar ao texto. O Enem, gente, ele é uma prova, né, a segunda maior do mundo, e ela vem por competências. Nas ciências humanas temos 6 competências e 30 habilidades distribuídas dentre essas competências. Uma das competências voltadas à história é isso, né? Interpretação do texto que trouxeram aqui no enunciado. Vamos a C. Independência da produção alimentar dos campos? Não. Não é isso aqui também. Então vamos ver. D. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios? Também não, gente. Não é. Vamos aqui à última. E. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção? Sim. A letra correta aqui é a E. E aí por quê? Porque era um sistema, como eu disse, de proteção. O senhor feudal dava a terra, só que ele também tinha que fornecer a proteção àqueles povos. Por quê? Medo das invasões, né, que ocorreram antes do feudalismo, que foi o que? A invasão dos povos bárbaros. Os bárbaros eram pessoas, né, que a gente chama de bárbaros, mas eram tipos estrangeiros. Os germânicos, os visigodos, todo aquele povo que não fazia parte do Império Romano do Ocidente. Que o feudalismo foi uma criação, né, depois da queda do Império Romano do Ocidente. A Roma era assim tão grande que se dividiu entre Oriente e Ocidente, né? Só que aqui vamos retratar somente o Ocidente, que foi o que acabou indo por terra, o sistema escravista, tudo, só que perdurou aqui no feudalismo, como a gente observou. O feudalismo foi o quê? Uma mistura do colonato e os comitatos. A relação de servidão, né? Eles uniram o que era bom para o senhor feudal, para a nobreza, e continuou a pessoa lascada, né? A míngua. Então tinha que oferecer essa proteção. E isso aqui quer referir o quê? Ele quer saber como é que eram aquelas estruturas que vocês devem estudar ainda na arte, né? Aqueles templos góticos e outras formas da arte, só que também englobam história, né? Mas não vou abordar aqui, porque já vamos aqui partir para a próxima questão. Mas aqui a letra correta nessa aqui é a letra E.
permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Enem 2019, questão 62. Vamos abordar aqui uma questão que acontece no Brasil, infelizmente, é uma realidade, e que a gente não pode, né, deixar de falar dela, e o Enem trouxe muito bem colocado. E vamos aqui à leitura. É um texto praticamente realmente interpretativo, vocês não vão ter dificuldade, é uma questão relativamente fácil, só que vamos atentar ao texto. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matriz africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Vamos aqui às leituras, a leitura, né, do enunciadozinho. As práticas descritas no texto são incompatíveis. Percebem que eu trouxe algumas palavras, né, em destaque. E por que eu vou falar aqui porque está em destaque? Incompatíveis por quê? Com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. O que é uma sociedade laica e democrática? Sociedade laica, gente, nada mais é que, né, o nosso Estado não possui uma religião oficial. Mesmo que no preâmbulo da Constituição, né, eu trouxe aqui para vocês verem a Constituição de 1988, que é um fator histórico também, que vocês podem usar nas suas redações, e democrática, ela permitiu que houvesse democracia, né, a participação do povo nas decisões, por meio de plebiscito, por meio das eleições. A gente coloca nossos representantes lá para poder tomarem as decisões por nós, né, uma democracia o quê? Indireta, nos representar. E dentro dessa sociedade laica não falou assim, vai ter a religião católica como religião oficial do Estado, não. Vai ter a religião protestante, não. Vai ter a Umbanda, o Candomblé, não. Todo mundo está em igualdade. Igualdade de quê? De crença, de religião, de vários outros fatores. E assim, o que prejudica, que eu estava lendo, né, quando eu estava montando a aula, o que aumenta esses fatores, como dá 57% de ações discriminatórias, é o quê? O racismo, por conta de ser religiões, né, de matriz africana, e a ignorância por não saber a importância dessas religiões para nossa formação. Porque tem muita coisa que a gente não sabe mais, assim, incorporado na cultura, que faz questão a um sincretismo entre tanto a Igreja Católica e as religiões de matriz africana, tipo a espada de São Jorge. É algo assim nossa, vou colocar na porta de minha casa para poder evitar o olho gordo. E aquilo ali é o quê? Nada mais é que uma mistura, né, de uma religião de matriz africana, de uma cultura africana, com o catolicismo. O povo pensa. E aí, só que, né, não sabem disso, assim, a maioria. Vamos à questão. Incompatíveis. Essa palavra é uma palavra-chave e eu peço que vocês prestem atenção quando forem resolver essas questões. Porque elas trazem uma palavrinha que vai mudar todo o contexto. Se fosse compatíveis mesmo, mudaria totalmente a resposta dessa questão. Mas como é incompatíveis, vamos ler o restante. A. Asseguram as expressões multiculturais? Não está assegurando, o texto não está falando que ali é um asseguramento das questões multiculturais. B. Promovem a diversidade de etnias? C. Falseiam os dogmas teológicos? Teológicos é o quê, gente? Voltado a um Deus. Deus, né? Estimulam os rituais sincréticos. O que é rituais sincréticos? E mistura de religião, como eu falei para vocês, né? É assim, achar uma igualdade, um ponto de igualdade. Vamos supor, o protestantismo e o catolicismo divergem em vários aspectos, entretanto, né, tá ligado à questão ao fator Deus, o Deus mesmo, ou igual às religiões pentecostais, né, o Espírito Santo. É isso, o sincretismo é isso. E restringem a liberdade de credo. É isso. A questão inteira trouxe abordando isso. Vamos até voltar para poder ter certeza realmente que é essa. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matriz africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua,
na via pública que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos dessas religiões de matriz africana são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Então, gente, a alternativa para essa questão é a alternativa E, restringe a liberdade de credo, porque isso é incompatível com a nossa Constituição, é incompatível com o nosso país, o Brasil. Espero que tenham gostado dessa aula, né? E foi um prazer estar aqui abordando uma temática tão importante e nos vemos por aí. Até mais.